Bom, vamos para mais um exercício resolvido do livro, lá na página 78, o nosso R27, tá? É dada a função horária da velocidade de um móvel, e aí aqui está a equação horária, V igual a 12 menos 2t, na qual o t é medido em segundos e o v é medido em metros por segundo, certo? Aí ele pede para determinar a velocidade inicial e a aceleração. Bom, gente, para isso não tem conta, né? A equação geral é essa aqui, ó, apresentei para vocês na aula. V igual a V0 mais A vezes T. Se eu pegar essa equaçãozinha aqui, que é desse problema, e jogar aqui embaixo, a gente pode fazer só por comparação. Quem vai ser a velocidade inicial? Esse termo independente aqui, ó. Nesse caso, quem está no lugar dele? O 12. Então, a velocidade inicial vai ser 12 metros por segundo. Quem vai ser a aceleração? Quem está multiplicando o tempo. Quem é que está multiplicando o tempo aqui? O 2, só não esqueçam que esse 2 tem um sinal na frente, é negativo. Então, a aceleração vai ser menos 2 metros por segundo ao quadrado, tá? Por que metros por segundo ao quadrado? Porque a velocidade está em metros por segundo e o tempo está em segundos. Metros por segundo, a gente já viu que dá metros por segundo ao quadrado. Daí a letra B pede assim, verifique se o movimento é acelerado ou retardado nos instantes 2 e 8 segundos. Agora, vamos lá. Para analisar se o movimento é acelerado ou retardado no instante 2 segundos, eu preciso saber o que está acontecendo com a velocidade nesse instante. Eu sei que a velocidade inicial era 12. Deixa eu só baixar meu volume aqui, para não ficar interferindo no áudio. Se a velocidade inicial era 12, qual vai ser a velocidade dele depois de 2 segundos? Eu preciso saber, ter essa informação, para saber o sinal dela, né? Para poder analisar se é acelerado ou retardado. Como é que eu vou fazer isso? Pego a equação aqui, ó, 12 menos 2 vezes t, 12 menos 2 vezes, e no lugar do t eu vou colocar o valor que eu tenho de tempo, 2 segundos. Vou resolver agora. O 12 permanece, eu sempre resolvo a multiplicação primeiro, então 12 menos 2 vezes 2, 4, que vai dar 8 metros por segundo. Então, a velocidade inicial era 12. Só que depois de 2 segundos em movimento, qual vai ser a velocidade do móvel? 8 metros por segundo. De 12 para 8, a velocidade aumentou ou diminuiu? O módulo da velocidade, né? Tem que olhar para o módulo dela, sem o sinal. De 12 para 8, diminuiu. A gente já sabe que isso caracteriza o movimento retardado. Ou eu também posso pensar assim, a velocidade aqui é positiva. E a aceleração eu sei que é negativa. Quando eu tenho sinais contrários de velocidade e aceleração, eu também tenho um movimento caracterizado como retardado. Duas maneiras de analisar. Agora ele também pediu no 8º segundo aqui, o que acontece? Vamos lá. No 8º segundo, a velocidade dele foi de, vamos ver, 12 menos 2 vezes 8. Pego a equação aqui e no lugar do t coloco 8. Resolvo a multiplicação primeiro, 2 vezes 8, 16. 12 menos 16 vai dar menos 4. Então, vamos lá. Eu tenho uma velocidade negativa e a minha aceleração também era negativa, né? Lembra? Aceleração negativa. Quando eu tenho a aceleração negativa e velocidade negativa, os dois têm o mesmo sinal, então caracteriza um movimento acelerado. Então, percebam, gente, mesmo que a aceleração era negativa, nesse instante aqui, no 8º segundo, o meu movimento é acelerado. O que aconteceu aqui? A velocidade era 12, em 2 segundos ela passou para 8, em 8 segundos ela estava em menos 4. Mas como assim, professora? Gente, de 12 para 8, a velocidade continuou positiva, ele estava em movimento progressivo, ou seja, estava indo para frente, vamos pensar assim, indo para a direita na nossa reta. No 8º segundo, já aconteceu o quê? Ele foi reduzindo a velocidade até chegar o momento em que ele parou e começou a retornar. E aí, quando ele retorna, ou seja, a velocidade fica negativa, o movimento retrógrado, ele está retornando, ele começa a aumentar a velocidade de novo. Então, ele parou, zerou a velocidade dele e depois começou a aumentar de novo, em módulo, né? Então, se a velocidade está aumentando depois dessa parada que ele fez, o movimento é acelerado. Letra C. Verifique se há mudança de sentido do movimento no intervalo de tempo de 0 a 8 segundos. Se houver, determine em que instante isso acontece. Lembra que eu já tinha explicado aqui na letra B? Ele estava com velocidade 12, reduziu a velocidade para 8. Se ele está freando, não vai chegar um momento que ele vai parar?
Aqui a prova de que ele realmente parou é que no 8º segundo a velocidade dele era negativa. Então, ele parou e retornou. Então, sim, vai acontecer uma inversão de sentido. Para a gente ter certeza que vai acontecer essa inversão e saber em que instante isso acontece, que é o que está pedindo na letra C, a gente faz o quê? Vamos lá, não esqueçam disso. Então, instante em que acontece a inversão de sentido. Como é que eu calculo? Eu venho aqui, pego a minha equação, V igual a 12 menos 2t, que é o que norteia o nosso exercício. Coloquei aqui, ó. E no lugar do V eu vou colocar 0. Por que 0? Porque a inversão de sentido só pode acontecer quando o objeto para. Então, ele começou com uma velocidade 12 positiva, indo para frente. Foi reduzindo a velocidade, tanto que no segundo segundo a velocidade dele era 8. Foi reduzindo, reduzindo até que ele parou. E aí, quando ele parou, ele começou a retornar, ele começou um movimento retrógrado, tá? Então, para acontecer isso, para ele estar indo para a direita e depois começar a ir para a esquerda, ou seja, para ele ter um movimento progressivo e depois um movimento retrógrado, ele precisa parar. Se ele não parar, isso não pode acontecer. E quando ele para, qual é a velocidade dele? 0. Então, o instante que acontece a inversão de sentido é quando ele para. Velocidade 0. Coloca o zerinho aqui no lugar do V e resolve a equação. Eu passei o 2t aqui para frente, positivo, né? Ele era negativo. 2t igual a 12. Aí depois eu isolei o tempo, peguei esse 2, estava multiplicando aqui, passei dividindo. 12 dividido por 2, 6. Então, a inversão de sentido aconteceu no 6º segundo. Ele começou com uma velocidade inicial 12 metros por segundo. Depois de 2 segundos, aqui ó, 2 segundos a velocidade dele era 8. Depois de 6 segundos a velocidade dele era 0. Aí ele parou e começou a retornar. Tanto que depois de 8 segundos a velocidade dele é menos 4. A sugestão que eu deixo aqui para esse problema é vocês fazerem o desenho para entender o que está acontecendo. Faz a reta, mesmo sem saber qual é a posição. Coloca a flechinha indicando que no início ele está indo para a direita, reduzindo a velocidade, parando e depois retornando, tá bom?